interessa é entender que existiram mulheres que estavam olhando para o teatro, olhando para o momento político e falando sobre aquele momento político. E que quando eu estou estudando teatro na graduação, eu não tenho acesso a essas dramaturgias. Quando eu estou estudando a história do teatro brasileiro, eu tenho acesso a outras dramaturgias. Esse livro, ele é grande e pesado. Vê, ele é pesado, né? Sabe quanto tempo ele tem dentro? São mais de 500 anos. São mais de 1.500 histórias de mais de 700 dramaturgas. Mas eu não tenho todo esse tempo. A autora desse livro, ela nos diz que contar a história das dramaturgas ocultadas da história é como olhar para a face oculta da lua, a face que ninguém vê. É uma metáfora que a Maria Cristina de Souza usou para dizer que a história das mulheres é sempre contada sob a perspectiva dos homens. Entre tantas mortes, tantas torturas, tanto sofrimento, eu me lembro da Eleni Guariba, que foi minha professora, é nome da minha filha, é nome do nosso pequeno teatro. Eleni era pequenininha, baixinha, assim, muito francesinha, né, com o cabelinho à la garçonne, como se falava antigamente. E ela era uma requintada intelectual, tinha um QI de uns 400, mais ou menos, e era um talento. E ela morreu na mão de um brucutu, ela morreu na mão de um pouco mais que um macaco. E como ela tinha feito um aborto, no mês que ela foi presa, ela tinha feito um aborto. E ela foi presa naquele esquema terrível, e ela foi levada para a Casa da Morte, lá em Petrópolis. E ela foi, claro, Inês Etienne Romeu, que também foi muito torturada, mas que sobreviveu e que depois conta tudo. É graças a Inês Etienne Romeu que a gente sabe da existência da Casa da Morte. A Inês, com seu portentoso cérebro, conseguiu guardar telefone, conseguiu guardar a geografia, e ela que conta onde estavam as coisas. E ela contou para mim, na minha casa, pessoalmente, aqui, o que ela escutou a Eleni ser morta. A Eleni e o Paulo Celestino, que é o advogado que estava com ela, da ALN. Os dois foram presos juntos. E ela conta, né? Então, eu fiquei imaginando as coisas todas que ela sofreu, e mais ainda, ela não tinha a mínima condição de receber nenhum tipo de, qualquer que fosse, física, porque ela tinha acabado de fazer um aborto, o útero estava aberto, ela estava sangrando. Eu falei que eu fui estuprada. Aí o companheiro falou, não fala isso. Você não fala isso porque pega mal. Você fala, você já vai ter muita tarefa para denunciar. Você tem que denunciar o assassinato do Daniel, que eu era testemunha ocular do assassinato dele, das torturas que o César sofreu, que ele entrou em estado de coma, do sequestro dos meus filhos, né, da tortura da Crimeia grávida, né, com 8 meses. E então não fala de estupro, não. Porque isso pega mal, tudo que você falar, as pessoas ainda podem acreditar. Quando você falar que foi estuprada também, ninguém vai acreditar mais nada que você fala. Vai desacreditar. E eu não tiro totalmente a razão dele, não, porque era assim mesmo. Se hoje é assim, imagina há 50 anos atrás. Né? A sociedade não. Se você falar que foi estuprada, você é vagabunda, que é o que eles falavam, você é vadia, vagabunda, puta, você vergonha, você provocou. Né? Então, quer dizer, tudo que você denuncia contra eles, todo mundo acredita. Agora, quando você fala que é estupro, então, isso tudo que ela falou, até que ela foi estuprada, imagina. Que ela viu um homem morrendo, ela viu. Mas se ela foi estuprada, vai ver que não viu um homem morrendo. Enfim, fica
o descrédito é muito grande. A palavra da mulher em relação ao estupro é muito desconsiderada. Você vê até hoje, tem estuprador aí, passa por inocente, né? Eu abandonei a luta, mas escrevi um livro, que hoje você lê e discute. Um livro onde eu denunciava a desumanidade das penas e o arbítrio dos julgamentos. Que um criminoso, ainda que seja um criminoso, não deve ser supliciado. Que a pena imposta ao criminoso não deve ser uma vingança da sociedade. Eu provei que a dor não é um bom meio de se descobrir a verdade. E que o homem é feito de carne e ossos e sangue. Que ele é frágil e precioso. Essa fala é do personagem Beccaria, da peça Enquanto se vai morrer, de Renato Palottini. Beccaria foi um personagem que realmente existiu. Um homem que em 1764 já se posicionava contra as penas cruéis e degradantes. Renata Palottini, uma dramaturga, que antes de ser dramaturga foi estudante de direito. Ela denunciava, em seu tempo, a crueldade daqueles tempos. O texto de Renata Palottini foi censurado e proibido pela ditadura. E ele só foi encenado no ano de 2002, nas escadarias da Faculdade do Largo São Francisco. Eu não atentava nada, eu talvez tenha querido atentar, mas eu não acredito que a gente consiga efetivamente derrubar um governo injusto com palavras no teatro. Eu fiz uma peça sobre a minha vida na Faculdade de Direito, sobre o que nós sonhávamos naquele tempo, que era a liberdade, que era o crescimento do Brasil, que era a defesa do pensamento individual confrontada e colocada lado a lado com as preocupações sociais. Eu coloquei isso, falei sobre a injustiça e a iniquidade da tortura que era praticada naqueles dias, todos os dias, nós sabemos, em todas as delegacias do Brasil. Então a peça tinha muito a ver com a exposição da crueldade, da desumanidade, clara, né? Da tortura, né? E eu acho que quando se falou em tortura, eles disseram, opa, enfiaram a carapuça. Tenho da Inês Etienne Romeu a mais profunda admiração e o agradecimento, a gratidão mais sincera, porque eu achava que quem passou por aquilo que passou a Inês. E muitas vezes pessoas falavam, você não precisava falar isso. Fala, por que não precisava falar isso? Você tem que saber o que aconteceu com ela. Então a Inês, quando eu falo que a Eleni, por exemplo, fez um aborto, que portanto ela não tinha a menor chance de resistir a uma prisão, e a Inês só resistiu porque eles pensaram em algum momento que ela pudesse, saindo dali, fazer alguma coisa que favorecesse a vida deles, dos torturadores, da ditadura, porque ela tentou suicídio várias vezes lá na Casa da Morte. Ela foi estuprada incontáveis vezes. Isso falou-me, Inês, tanto em casa, nem com facada, nem com estrangulamento. Se a gente for ver a história da mulher negra, é a história do assédio, né? Desde o estupro no tempo da escravização, mas as empregadas domésticas, o que são? O que é o início da vida sexual do filho da casa ser sempre com a empregada doméstica? É porque era uma mulher negra que, segundo os padrões da branquitude, está lá disponível. Meu filho vai dar a honra dele iniciá-lo sexualmente, entendeu? Então, o que é isso, né? Então, essa, na verdade, é uma história que está ainda, infelizmente, ainda muito aí, né? Socorro! Dizia o personagem poeta da peça Aprender a Nadar, de Nivalda Costa.
Ninguém te ouvirá no país do indivíduo, respondia a voz em off. Desmanchaste meu sonho, Pedro Capué. E então conclui a voz. Compreendemos a responsabilidade econômica de matar sonhos. Poeta, fecha as portas dos teus males. Aprender a Andar foi o primeiro texto censurado de Nivalda Costa. Ela teve mais 5 textos censurados durante a ditadura. Nivalda Costa, além de dramaturga, ela era membro do Movimento Negro Unificado na Bahia, uma das suas fundadoras. Antes de começar a escrever essa história, eu nunca tinha ouvido falar dela. Nivalda morreu em 2016, mas a sua voz ainda ecoa. Eu acho que é uma questão de justiça. Eu falei uma questão de reparação histórica, e a reparação histórica devida à população negra é uma questão de justiça social. E eu não estou falando de justiça formal do judiciário brasileiro. Eu estou falando de justiça histórica, né? É uma questão de justiça mais do que necessária. Não se curarão as feridas postas por essa construção enviesada em cima da escravização no Brasil, não cicatrizarão as feridas se a gente não fizer essa caminhada de reparação e de promoção de justiça histórica. Isso não vai acontecer. Teresa Santos. A Teresa Santos eu conheci quando a gente entrevistou a Regina Santos. Teresa Santos escreveu uma peça durante a ditadura com um elenco totalmente de pessoas negras. A peça se chamava Agora Falamos Nós. A Teresa Santos foi recomendada a fugir do Brasil, senão seria presa. Ela auxiliou na independência da Guiné-Bissau e de Moçambique no seu exílio. Eu acho, de verdade, acho que a Teresa negra, dramaturga negra, acho que a Teresa é a mais importante, sem contar a história de resistência, né, dela. Então ela tem uma passagem maravilhosa, ela foge, na verdade, do Brasil, avisam para ela que é para ela se esconder, que ela vai ser presa, e aí ela vai embora e ela vai ajudar no processo de libertação na Guiné-Bissau e em Moçambique. Trazer essa memória, publicizar essa memória, e isso conscientiza também a sociedade e pode levar o Brasil a ter pelo menos um Estado democrático de direito, porque nós não temos, não. Nosso Estado é de exceção. Quando você vê Guarujá, a chacina em Guarujá, é Estado de exceção. Né? Você vê a Operação Escudo, todo mundo pedindo, para com isso. E o governador, não, e o secretário de Segurança Pública, não. Mas tem gente que foi torturada no Guarujá, a comunidade está falando. Isso é narrativa deles, ele usa essa expressão. Eu falei, gente, é narrativa deles. E aí? E fica por isso mesmo? Quer dizer, a gente viu aquela lá de Jacarezinho, lá há um tempo atrás, né, lá no Rio de Janeiro. Lá foram 29 pessoas. E eu vi o vice-presidente da República, na época, que era o Mourão, o general, né? É general. E a senadora atual, né? Ele falando que tudo era bandido. Eu falei, gente, mas nem a polícia não sabia quem que ela tinha matado. Não tinha o nome, não tinha identificado. E sendo que o bandido também tem direito de viver. Aqui no Brasil não tem pena de morte. E se tiver a pena de morte, como tinha na ditadura, a gente fala, por que não passa pelo devido processo legal? Acho que a gente mexe com sentimentos, com emoções. Por exemplo, falar essas coisas que eu falo aí, contar essa história, eu nunca falei publicamente, a não ser em depoimentos, no Simone, nem na minha peça eu falei que a Helenita tinha feito um aborto. Em pouquíssimos lugares. E agora vai ficar público.
Porque quando eu falei em algum lugar, não era tão público. Agora, quem vai assistir, não vai ter dúvida. Porque eu que fui com ela. E ela foi presa daí 4 dias. Ela não tinha escapatória. Assim que ela foi presa, ela não tinha uma saída, ela ia morrer. Só se eles pegassem ela e falassem, não, você está doida, vamos te pôr no hospital. Eles não iam fazer isso? Claro que não. Então é muito duro. Quando a Melinha começa a falar, nossa, porque a Melinha, você sabe, eu conheço a história da Melinha, da família, eu tenho pela família Teles um amor eterno. Então, quando eu falo da Inês, então, isso traz. E a memória, Lua, eu acho que você tem toda a razão. A memória tem que vir para nós. Então, hoje, velha, com esse teatro já há 28 anos, né, com mais de 50 anos de trajetória dentro desse ofício, é seguir a canção, seguir contando a história. Eu falo no meu Interna Oração na Curva do Rio, eu falo. E eu vou andando por estes caminhos, contando as minhas histórias. Quando eu